Leitura da reflexão Um Malfeitor de Amigos, encontrado no blog Despenseiro RJ. Leitura de Salmo, capítulo 138, versículo de 1 a 4. Assim diz a palavra do Senhor. Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Diante dos deuses cantarei louvores a ti. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Quando clamei, tu me respondeste. Deste-me força e coragem. Todos os reis da terra te renderão graças, Senhor, pois saberão das tuas promessas. Todos os reis da terra te renderão graças, Senhor, pois saberão das tuas promessas. Salmo 138, versículo 1 até o versículo 4. Este é um salmo de Davi que no início expressa o seu estilo de vida diante dos governantes, ou seja, diante dos deuses, cantarei louvores a ti, Senhor, como diz no versículo 1. A palavra deuses, encontrada na NVI, tradução da Bíblia Nova Versão Internacional, vem da palavra hebraica Elohim, pois o Antigo Testamento originalmente foi escrito em hebraico. A palavra Elohim se repete 680 vezes no Antigo Testamento, em livros como Gênesis, Êxodo e outros. Porém, algumas vezes ela se refere a Deus, o único, outras se refere a deuses, os falsos, e outras se refere a governantes. Por isso, para traduzir, é necessário analisar a frase como um todo. E neste caso, a tradução da versão revista e atualizada, da Revista Atualizada Almeida, mesmo sendo mais antiga, foi mais eficaz na tradução desta palavra, onde ao invés de estar lá deuses, se lê poderosos, em Salmo 138, versículo 1. Eu lembro também aqui que quando eu estava preparando esse estudo, isso que eu estou falando agora não está escrito lá no blog, eu esqueci até de colocar essa referência, eu estou pensando em colocar depois. Eu separei duas referências onde no Antigo Testamento a palavra Elohim não se atribui a Deus. Versículo 1, quando Deus fala para Moisés que faria dele Deus diante de Faraó, é certo que Deus não estava falando que ia transformar Moisés em Deus, isso é lógico que não. Mas ali está a palavra Elohim. Quer dizer ali, faz uma referência a poder, que Deus faria de Moisés uma tipologia de Deus ali, diante de Faraó. O versículo agora eu não lembro, mas eu separei, onde a mesma palavra Elohim, ao invés de se referir a Deus, se refere a juízes que julgavam as causas do povo. Eu vou ver até se eu coloco essas duas referências como exemplo de que nem sempre a palavra Elohim quer dizer Deus ou deuses, também pode se referir a governantes. Por isso, a gente subentende que esse versículo aí, esse capítulo 138 de Salmo, escrito por Davi, vendo o contexto todo, fica claro que ele está se referindo a governantes, homens poderosos. No versículo 4 já entra a expressão, agora eu volto à leitura do que está no blog. No versículo 4 já entra a expressão, reis da terra, porque Davi foi rei de Israel, esteve diante de Saul, que antes dele era rei, e teve contato com vários reis de outras nações. Na presença de todas essas autoridades e poderio, Davi não tentava os bajular, mas louvava a Deus diante destes governantes. Davi estava diante de riquezas e amizades VIP, mas colocava acima de tudo o nome de Deus e sua palavra. Como a gente vê em Salmo 138, versículo 2, que ele disse ali que o nome do Senhor e a palavra estava acima de tudo. Davi foi perseguido por Saul. Da mesma forma, o profeta Jeremias esteve diante de homens poderosos como os corrompidos sacerdotes do templo, profetas e líderes de Judá, onde foi perseguido e acusado de inimigo do Estado, que não buscava o bem do povo, como vemos no versículo abaixo. Então os líderes disseram ao rei, este homem deve morrer. Ele está desencorajando os soldados que restaram nesta cidade.
bem como todo o povo, com as coisas que ele está dizendo. Este homem não busca o bem deste povo, mas a sua ruína. Jeremias capítulo 38, versículo 4. Jeremias estava simplesmente pregando o que Deus mandou, que os exércitos babilônicos iam destruir Jerusalém como seu castigo e disciplina por causa da idolatria, e só queria do povo arrependimento. Era isso que Deus queria do povo. Nos dias de hoje, às vezes tememos estragar nossos ciclos de amizade. Somos cheios de regras humanas e antibíblicas, como frases, por exemplo, não acuse, apenas ore, não magoe ninguém, cuidado com as palavras. Até o conceito de amizade e comunhão nas denominações tem sido minimizado. Porém, a verdade é que ser amigo das pessoas não é o mesmo que ser popular. Mas ser amigo é se doar, para Deus, em primeiro lugar, e para o próximo. Se doar não é agradar as pessoas, mas dar a vida por elas. Ser amigo não é ter aquele jeitinho brasileiro, ter jogo de cintura e agradar a todos de forma hipócrita e falsa para ser popular entre o povo. Ser amigo não é citar frases positivas e motivacionais de gospel de para-choque de caminhão, como os falsos profetas faziam. Ser amigo é morrer pelo povo, como Jeremias estava disposto e como Jesus ensinou no versículo abaixo. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. João capítulo 15, versículo 12 ao 14. Detalhe: os apóstolos também morreram, dando suas vidas para que pessoas ouvissem o evangelho. Isso sim é ser amigo. Leamos o versículo 18. Se o mundo os odeia, palavras de Jesus aqui, se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. João capítulo 15, versículo 18 e 19. Que Deus nos ensine a sermos amigos de Cristo acima de tudo, não temer diante dos perigos, e nos ensine a morrermos por nossos irmãos e não querermos ser aceitos ou populares. Profetas de Deus são solitários. Profetas de Deus são visionários. Pessoas estranhas aos olhos de muitos, mas são apaixonados pela voz do Senhor. São totalmente insanos pro mundo. Em seu chamado mergulham profundo. Não tem suas vidas preciosas para si. Profetas de Deus lutam até o fim. Profetas de Deus pagam o preço. Confesso que não conheço um deles que inimigos não fez. Profetas de Deus são os mais odiados. A pedra no sapato de apostatas e fariseus. Por isso são feridos, na cisterna lançados, covardemente traídos por seus próprios irmãos. Mas árvores que dá frutos, alvejada será.
Profetas não temam, redes armarão para ti, mas contigo estará o grande Elohim. Profeta, não tema, fala o que o Senhor mandou, também vou profetizar. Vou falar tudo que Jeová me mandar. Fale, não cala, profetiza, espalha, anuncia na terra, dá um brado por Deus. Pecado ainda é pecado, a Bíblia tem excelência, que o povo não se corrompa, santidade ao Senhor, terra sem profecia, corrompida será, mas aqui tem profeta, profeta diz. Vou falar tudo que Jeová me mandar. Fale, não cala, profetiza, espalha, anuncia na terra, dá um brado por Deus, morra pela verdade, não dê o braço a torcer, não entregue os pontos, santidade ao Senhor, ignore o inimigo, despreze a oposição, tu és um dos profetas, escolhido de Deus, para falar tudo que o Senhor te mandar.